Com erros de arbitragem, são de Nenê, pênalti duvidoso, derrota para o Flamengo por 4-2, tarde deste sábado. À noite, Juventude anunciou a demissão do técnico Jair Ventura. Jair Ventura, no comando do Juventude, em 20 jogos, Casamata. 5 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. O Brasileirão ganhou apenas 3 partidas. Com esse dado da campanha de Jair Ventura, agora está na zona de rebaixamento do campeonato, na 17ª colocação, de que perdeu para o Flamengo pelo placar de 4-2. A Juventude então teve alguns problemas nesse percurso, emitiu uma nota justificando a saída de Jair Ventura e comunicando, abre aspas, o Esporte Clube Juventude, por meio de seu departamento de futebol, confirma a saída do técnico Jair Ventura no comando da equipe principal. Além do treinador, deixam o clube os auxiliares Emílio Faro e Antônio Macedo. Jair Ventura chegou à Juventude em julho de 2024 para sua segunda passagem pelo Verdão. Pelo comprometimento e profissionalismo ao longo do trabalho, o Esporte Clube de Juventude deseja sucesso a Jair Ventura na sequência da sua carreira. Essa nota de juventude, divulgada à noite, Jair Ventura, que não participou da coletiva de imprensa após a derrota para o Flamengo, até em relação a um protesto pelos erros de arbitragem. Então, isso foi confirmado pelo próprio clube Juventude, afirmando que não teria essa coletiva, em decisão com os dirigentes, também no protesto à arbitragem. Não teve, então, essa entrevista com o técnico Jair Ventura, que foi depois anunciado a sua demissão. Quem participou da coletiva foi o presidente Fábio Pisamilho. Fábio Pisamilho participando dessa coletiva, indignado, claro, pela situação do clube e principalmente pelos erros de arbitragem e os problemas, claro, Juventude nessa derrota por 4-2 no Maracanã. Conforme o presidente de Juventude, indignado pelo desempenho do árbitro da partida, o catarinense Braulio da Silva Machado, nessa situação do pênalti duvidoso, conforme ele, um pênalti no mínimo duvidoso. Acho que nós tivemos 10, 11 pênaltis contra o brasileiro. Nenhum a favor. Estávamos com um placar de 1-1. O jogo foi muito diferente do que foi, afirmou então o presidente Fábio Pisamilho. Ele ainda relatou, sobre a expulsão injusta do Nenê na sua avaliação. Aí, quando estávamos com um gol de diferença, tivemos o lance de Nenê. Neste domingo, portanto, vamos solicitar o áudio do VAR. Mas me parece que o VAR conseguiu inverter um escanteio. Não sei. Que eu saiba, não pode fazer isso. Mas aconteceu. Isso foi, então, que gerou toda essa indignação. Ainda conforme ele, isso foi o que o Nenê falou para o juiz. Ele deu amarelo e ele, não aceitando, não falou nada demais. Recebeu o segundo. Engraçado. Os nossos lances, nossos gols, a revisão do VAR demora 1 minuto. E os gols adversários, a revisão do VAR é instantânea. Então, falou o presidente do Juventude em coletiva após a derrota do Juventude, placar de 4-2 para o Flamengo. Derrota do Maracanã. Ainda conforme o presidente do Juventude, o Fábio Pisamilho, não está certo isso. E se isso gera expulsão, se agora abrir a boca gera expulsão, vai acontecer. Vai acontecer ainda, porque nossos jogadores não vão aceitar o que aconteceu hoje, foi no sábado.
ficar quietos, deixar tudo isso por isso mesmo. Isso não vai acontecer, afirmou novamente o presidente Antude na noite deste sábado, após a derrota do clube esmeraldino para a equipe do Flamengo, ainda mais com esses erros excessivos de arbitragem. Ainda conforme o presidente do Juventude, nessa coletiva após esse resultado, o que aconteceu hoje dentro de campo é ridículo, né? Então, que a nossa torcida faça pressão, que a gente lá possa, no Jacone, sobressair, que a partir do próximo jogo já voltem as vitórias que a gente precisa tanto, finalizou o presidente do Juventude na noite deste sábado. O comandante do jogo, né, o árbitro, foi Braulio da Silva Machado, FIFA de Santa Catarina, auxiliado por Thiago Labes, também de Santa Catarina, e Gisele Casaril, de Santa Catarina. VAR é o Diego Pombo Lopes. VAR FIFA da Bahia. Sobre esses lances polêmicos, como a expulsão do Nenê, que aconteceu segundo a arbitragem na súmula. Vamos então falar sobre a expulsão do Nenê. Equipe esmeraldina, a primeira expulsão do Nenê nessa temporada de 2024. Após aquele erro no sistema do STJD, culpou até o Juventude. O Nenê retornou, estava no banco e em seguida levou o segundo cartão amarelo. Sobre o primeiro amarelo de Nenê, conforme a súmula do árbitro, desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem, por protestar de maneira assintosa contra as decisões da arbitragem, após a marcação de uma falta contra a sua equipe. Aos 29 minutos do segundo tempo, esse primeiro amarelo. E depois, no segundo cartão amarelo, que gerou a expulsão, conforme a súmula, desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem. Expulsei aos 20 minutos de um tempo em decorrência do segundo cartão amarelo. O jogador número 10, que é o Nenê, da equipe do Esporte Clube Juventude, por persistir em protestar de maneira assintosa contra as decisões da arbitragem, proferindo as seguintes palavras, segundo a súmula que está no site da CBF, abre aspas, não posso reclamar, caralho. Após a expulsão, o mesmo ofereceu resistência para deixar as imediações do campo de jogo, sendo retirado pelo auxiliar da equipe visitante sem maiores problemas. Após todo esse acontecimento, Nenê concedeu uma coletiva para esclarecer o que aconteceu. Abre aspas, é difícil falar de cabeça quente. É uma coisa inacreditável. Perguntei como o VAR muda um lance de escanteio para tiro de meta. Flamengo. Tomei amarelo. Daí falei, como não posso fazer uma pergunta, caramba? Não falei em nenhum momento em direção a ele. Não xinguei. E automaticamente ele me deu o segundo amarelo. Ainda completou. O áudio do VAR com certeza vai sair. Fiquei muito chateado e incrédulo. Para mim, um deles não precisava disso. Não sei se foi intencional ou não. Palavras de Nenê. O capitão de Juventude, Alan Ruschel, também falou sobre isso e reforçou a defesa para Nenê. Não foi nenhuma ofensa ao árbitro. O Nenê falou, olhando para ele, e o árbitro se sentiu ofendido. Achei uma expulsão injusta.
destacou Ruxo em entrevista à televisão Premiere. Ele reclamou de outros lances. O lance do pênalti, não sei se foi. O lance do Mandaca com o Talhari também foi parecido. São coisas que acontecem. É difícil jogar aqui contra o Flamengo. Uma equipe muito qualificada. E tem detalhes que ocorrem no decorrer do jogo e acabam prejudicando. Palavras do capitão Alan Ruxo em defesa ao Nenê. Nesse domingo, então, o presidente do Juventude, Fábio Pisamilho, vai pedir o áudio do VAR. Juventude perdendo para o Flamengo, 4-2, se complicando no Brasileirão, entrando agora pela primeira vez na zona de rebaixamento, estando na 17ª colocação, 34 pontos. Juventude jogou com Gabriel Vasconcelos, João Lucas, Danilo Bosa, Zé Marcos e Alan Ruxo. Aldo, Oyama, depois entrou o Davi Góes, Daga, depois Nenê, Everton, depois Marcelinho, Edson Carioca, que fez um golaço, depois Eric Farias, e Gilberto, depois Talhari. Gilberto foi o outro autor do gol, o técnico Jair Ventura, que foi demitido após toda essa situação, erros de arbitragem, derrota para o Flamengo, e claro, em 20 jogos, apenas 5 vitórias, sendo 3 Brasileirão. Acho que além desse erro de arbitragem, também não esteve tão bem assim em campo. Teve problemas de Juventude, com erros defensivos. Gols de Michel, né? Aos 7 minutos da etapa inicial. Gilberto empatou para o Juventude aos 23. Isso no primeiro tempo. Na segunda etapa, no começo do jogo, aos 3 minutos, naquele pênalti, Gabigol. Depois, aos 9, Arrascaeta e Edson Carioca diminuiu para o Juventude aos 24. Teve aquele lance de expulsão do Nenê. E o Plata, do Flamengo, aos 49, decretando a derrota do Juventude 4-2. Expulsões de Nenê. Amarelos, Juventude, Edson Carioca, João Lucas, Davi Góes. Para o Flamengo, Alcaraz e Léo Pereira. Arbitragens que vão persistir no campeonato. Não adianta. Isso no futebol, infelizmente, é de praxe. Mas que é triste, decepcionante. Mesmo com o VAR, ainda erros muito a favor de uns clubes e outros. A gente vê o que acontece. A arbitragem, Braulio da Silva Machado, auxiliado por Thiago Americano Labes e Gisele Casaril, todos de Santa Catarina. VAR FIFA, baiano, o Diego Pombo Lopes. Juventude, que na próxima rodada enfrenta a equipe do Fortaleza, sábado, dia 2, jogo, portanto, às 6h30 da tarde. Com apoio, claro, da torcida Alviverde. E na outra semana, pegando a equipe do Bahia, dia 9, no sábado, às 7 horas da noite. Juventude, tanto, em uma sequência difícil no Campeonato Brasileiro, necessitando de uma vitória.